Boa tarde. Nós desejamos a todos vocês que estão aqui conosco um momento muito feliz de podermos estudar a sua santa palavra, a palavra de Deus. Que bom que você está aqui conosco e podemos avançar um pouco mais. Já é o nosso 15º estudo, professor Túlio. Muito bem, 15º estudo. Boa tarde, professor Demilson. Boa tarde. Que bênção que estamos aqui com vocês. Que bom que você está nos acompanhando em mais uma classe bíblica da IAS de Freguesia do Ó. Seja muito bem-vindo, você que já é da classe, e muito bem-vindo também você que está nos vendo agora e talvez não nos acompanhe. Fique conosco. Você vai aprender muitas maravilhas sobre o que Deus diz para nós através da sua palavra, na Bíblia Sagrada. Seja muito bem-vindos. Nós hoje teremos um estudo especial, um estudo que falará sobre a lei moral, a lei que Deus deixou para nós, né? Vamos estudar aí sobre Exato. A lei de Deus na Bíblia Sagrada, né, irmão? Exatamente. Professor Túlio, nós sempre procuramos, ao iniciarmos qualquer estudo, nós procuramos elevar a nossa prece a Deus, né? Como sempre fazemos, pedindo que Deus esteja aqui conosco. O senhor poderia, professor Túlio, orar por nós agora, juntamente com todos os que estão conosco, para que Deus esteja aqui neste momento? Claro, irmão Demilson, com certeza. A oração é muito importante. Para quem não sabe, né, como o irmão falou, oramos para tudo, né? Como oramos de manhã agradecendo pela vida, como oramos na hora de se alimentar, agradecendo pelo alimento, né? E também pedindo para que o alimento faça bem, para que nunca falte nossos lares. A mesma coisa faremos agora, pedindo para que Deus nos acompanhe nesses estudos, para que nos dê entendimento e sabedoria, para entendermos o que Deus quer de nós. Perfeito. Né? Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos mais uma vez pela vida e pela saúde, Senhor. E neste momento, essa oração especial é pela classe bíblica, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento nesse estudo, que neste momento o seu Santo Espírito visite o lar de cada um que está acompanhando essa live, que esteja ao lado deles, para que eles possam aprender tudo o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor, através da sua santa palavra, Pai. Também fique conosco aqui, com o professor Demilson e comigo, com os nossos amigos que estão transmitindo, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e fale através de nós a sua palavra para todas essas pessoas, Senhor. É o que pedimos, não porque a mérito é nós, mas tudo fazemos pelo nome sagrado do seu santo e amado Filho Jesus. Amém. Amém. Olha, nós queremos inicialmente fazer um agradecimento a todas as pessoas envolvidas para que esses estudos possam acontecer. Além do professor Túlio, do professor Jaime, que vai estar na próxima semana aqui com vocês, além da minha presença, nós temos toda uma equipe que vocês não veem, né? Toda uma equipe técnica que está aqui conosco. Professor Túlio, nomine, por favor, toda essa equipe. Opa, está aqui o nosso irmão Cleito Guzmão, a Sabrina, está aqui também o César Santiago, está aqui a Luciana Valdeluce, né? A Luciana que é o meu amor, ela mandou publicar aqui, publicamente falar que o meu amor está aqui. Com razão. Né? Viu? Isso é que é preocupação. E aí ela também está ajudando na transmissão, é claro. E tem uma pessoa a mais aqui lá no banco, quem é? Tem a Ana Helena, que é o meu amor. É o seu amor. Que está aí também dando um apoio aqui para todo o nosso trabalho. Isso, fazendo os compartilhamentos aí também. Muito bem. E o nosso querido professor Jaime está online, viu? Olha, também está assistindo, bacana. Juntamente aí com a Helenilda, grande aluna da classe bíblica, já seja aqui, agora acompanhando a nossa classe bíblica. Irmã Helenilda, saudades. Seja bem-vinda aqui conosco na classe bíblica. Está aqui também o Milton Ambrósio, desejando feliz sábado. Feliz sábado, Milton, para você também. E está aqui também com a gente aqui, eu vi um nome aqui, Antônio de Menezes, é o irmão Antônio Teles. Irmão Antônio Teles, muito bom saber que o senhor está aqui conosco. De manhã no culto, a Luciana falou de vocês, mandou um abraço aí para a família aí do irmão Antônio Teles e a irmã Eoná. Sejam muito bem-vindos aqui à classe bíblica, saudades de vocês.
quando passar tudo isso, queremos dar um abraço em vocês aí, tá? Que Deus continue abençoando, fique conosco, compartilhem essa live, todos vocês, muita gente entrando aí, sejam muito bem-vindos. Ok, muito obrigado, professor. Quero também destacar um agradecimento especial para a Jo, né, que é a nossa secretária, ela que manipula todos os documentos, o material todo que é distribuído, está sempre em contato com vocês, mandando mensagens de otimismo, mensagens positivas. Muito obrigado, Jo, por todo esse seu companheirismo e dedicação a esse trabalho. Muito bom. Muito bem, a Jo está com a gente, tantas outras pessoas. Eu estou aqui compartilhando também no grupo da classe bíblica, que a nossa classe, ela ha alcançado muitas pessoas. Chega até na África, na Europa, então tem sido uma bênção aí. É verdade. Bem, nós vamos ao decorrer do nosso estudo aqui, o professor Túlio vai nos ajudando, vai mencionando pessoas que estão chegando, vai mencionando alguma dúvida que vocês queiram colocar, e isso tudo vai enriquecer o nosso estudo desta tarde. Queridos, nós estamos avançando nos nossos estudos. Já passamos da metade na aula passada, agora estamos aqui na lição 15, que fala sobre a lei moral. Se nós nos lembrarmos, na lição passada, em que o professor Jaime, juntamente conosco, fez a explanação, nós falamos sobre as leis na Bíblia, né? Nós explicamos para vocês que existem as leis civis, que eram leis ligadas à parte comportamental que as pessoas, na época do povo de Israel, lá atrás, na época do exílio, quando eles saíram do Egito, né, com Moisés, então eles tinham que ter normas e regras, então eram as leis civis. Depois vieram também as leis cerimoniais, que são essas leis que, principalmente baseados nos procedimentos que deveriam ser realizados no santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celestial, essas leis, então, deveriam ser obedecidas, com o sacrifício de animais, com o dia da expiação uma vez por ano, e todos aqueles detalhes que nós já estudamos em algumas lições passadas, que foi justamente sobre o santuário. Falamos também sobre as leis de saúde. Esse é um tema tão importante, as leis de saúde, o que devemos comer, o que devemos beber, o que devemos fazer, atividade física, sol, ar puro e assim por diante, por ser tão importante, daqui a algumas lições em breve, nós teremos uma lição só sobre as leis de saúde. Né? E somando a todos esses 3 pontos que eu mencionei, nós temos a lei moral, ou nós temos a lei de Deus. A lei de Deus foi uma lei que foi dada pelo próprio Deus, em pedras, escrita com o próprio dedo de Deus, entregue a Moisés, lá no Monte Sinai. E essa lei de Deus é sobre ela que nós vamos estudar profundamente hoje. A lei de Deus, ela é muito precisa e muito objetiva. Note que nós temos 10 mandamentos. Se nós formos pegar qualquer constituição de um país aí, eles têm centenas, milhares, às vezes, de leis para serem obedecidas pelos cidadãos. Mas Deus conseguiu resumir em 10 leis com muita objetividade, sendo 4 a favor de Deus e 4 a favor do ser humano. Que maravilha! Deus é um Deus de ordem, de princípios. Se nós analisarmos a importância da lei, nós podemos fazer um paralelo, mesmo que seja um paralelo muito simples, em relação a, por exemplo, as leis de trânsito. Se nós pegarmos um cruzamento famoso aqui de São Paulo, com uma quantidade muito grande de veículos que passam por ele, como, por exemplo, a esquina famosa da Ipiranga com a São João, não é? É um lugar ali que, se você ficar um pouquinho de tempo, você vai ver passar centenas, talvez milhares de veículos. Se aqueles sinais que estão ali não dessem verde para uma mão e vermelho para outra, seguramente nós teríamos constantemente acidentes ali. Então, as leis, elas existem para que nos protejam e, ao mesmo tempo, que nós possamos também nos preocupar com o Deus superior e também com o nosso ser humano, o nosso próximo. Então, baseado nisso, foi criada esta lei moral, que é sobre ela que nós vamos estudar. Professor Túlio, você gostaria de fazer algum acréscimo sobre esse ponto inicial que nós já colocamos?
Sim, professor Demilson, muito bem colocado, muito bem explanado aí o início da nossa aula sobre as leis de Deus, né? O grande detalhe, trazendo para os dias de hoje, é que as pessoas dizem que Jesus aboliu a lei. Então, muitas pessoas não querem seguir os 10 mandamentos, porque dizem que quando Jesus chegou, a lei foi pregada na cruz, que não vale mais. Mas é pelo contrário, Jesus veio para cumprir a lei, né? E aí essa aula é justamente para você ver, tirar essa dúvida. Então, se você tem dúvida do que eu estou falando, se as leis foram abolidas quando Jesus chegou, ou não, essa aula vai te explicar verdadeiramente. Só que não somos nós, não, que vamos colocar na sua cabeça. A Bíblia vai te mostrar quem está certo, ok? Se a lei está valendo ou não. E tem um detalhe, irmão Demilson. Muitas pessoas, inclusive, usam, isso não está aqui na lição, por isso eu vou comentar. Por favor. Usam o seguinte, falam que Jesus veio e falou, que inclusive está na Bíblia, tá? Falou que agora, então só são 2 mandamentos. Agora os mandamentos são 2. Né? Jesus falou mesmo. São 2. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, então agora são 2. Foi abolido. Não são mais 10 mandamentos, não. Jesus falou, está na Bíblia, né, irmão? Está na Bíblia, então não vale mais os 10. Mas olha só. Então temos que estudar tudo, não só o texto fora do contexto. Não podemos pegar só uma parte do que Jesus falou e o resto não. E como é que fica, então, todas as outras partes que Jesus veio para cumprir? Inclusive cumpriu uma das leis que as pessoas mais ignoram nos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, que é guardar o dia de sábado, que Jesus guardava. Jesus dava aula sobre a Bíblia no sábado. E olha só, tem um detalhe aí. Mas e se alguém perguntar, mas tá bom, mas você não falou que é da Bíblia que a gente tem que aprender? E Jesus falou, tá na Bíblia que ele falou que eram só 2. Sim, mas a Bíblia a gente tem que usar a hermenêutica, temos que estudá-la, temos que ver o que ele quis dizer com isso. E, contexto, né, contexto, professor? Exatamente. Então Jesus quis dizer o seguinte, realmente os mandamentos são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele só estava naquele momento resumindo os 10 mandamentos, dividindo exatamente nas 2 tábuas dos mandamentos, onde a primeira, ele dizia assim, mandamento 1, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, conforme ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não fará para ti imagens de escultura. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Desculpa, o 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não falou que seriam só 2? 1 já foi. E o 2, amar ao próximo como a ti mesmo? Então tá lá. Mandamento 6. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra. Mandamentos. Esse é o 5. O 6. Não matarás. O 7. Não adulterarás. O 8. Não furtarás. Isso é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. O 9. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. E o 10. Não cobiçará a casa do teu próximo e não cobiçará a mulher do teu próximo. Então, amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, vocês viram que tá certo, tem que acompanhar o que está na Bíblia, sim. E Jesus falou que era só 2 os grandes mandamentos? Sim, só ele dividindo as tábuas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo é a tábua 1 e a tábua 2 dos 10 mandamentos. Excelente, professor Túlio, uma objetividade, um resumo muito preciso sobre esse nosso assunto. Vocês notem o seguinte, eu não sou advogado, mas a gente tem algum tipo de conhecimento porque a gente tem que lidar com as leis o tempo inteiro na nossa vida. Nós temos o Código Civil, temos o Código Criminal aqui no Brasil, não é? E lá tem centenas de itens que têm que ser obedecidos. Se o ser humano simplesmente obedecesse esses 10 mandamentos maravilhosos que Deus deixou, não precisaríamos de mais nada neste mundo, mais nada. O mundo seria um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de harmonia, um mundo de respeito ao próximo, e
todas as coisas funcionariam normalmente. O que aconteceu ao longo da história da humanidade, principalmente depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que ele morreu neste mundo, ressuscitou e voltou para o céu, foi que ao longo da história muitos homens vieram mudando a lei de Deus. Muitos dos mandamentos foram mudados. E pior que isso, às vezes trechos inteiros da Bíblia de Deus foram mudados. Existem algumas religiões que ela tem a Bíblia própria dela para estudar. Se você for com a sua Bíblia, a nossa Bíblia é universal. Essa Bíblia aqui serve para se estudar em qualquer lugar a que nós usamos. Você pode comprar ela na Sociedade Bíblica do Brasil, que não é de nenhuma igreja, é uma instituição independente, que se preocupa só em editar as Bíblias como verdadeiramente foram escritas, não é? Se você pode comprar isso numa boa livraria, mas cuidado, porque existem religiões que deturparam a lei de Deus, mudaram alguns mandamentos e também mudaram trechos importantes da Bíblia. Então, como foi dito hoje, como o professor Túlio ressaltou, nós iremos estudar e entender os 10 mandamentos de acordo com como está escrito na Bíblia e ver de que forma Jesus confirmou esses mandamentos quando ele aqui viveu. Como nós já explicamos, as leis cerimoniais com a morte de Cristo na cruz se encerraram. Não havia mais sentido sacrificar um cordeiro se o cordeiro principal que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, já havia sido sacrificado na cruz. Então aquelas leis cerimoniais deixaram de existir. Mas a lei moral, a lei de Deus, o que estamos estudando hoje, ela permanece para sempre. Deus não é um Deus mutável. Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que segue tudo aquilo que ele propagou, que ele distribuiu para o seu povo ao longo da história. Ele não é um Deus que fica mudando as coisas. E nós vamos entender perfeitamente isso. Professor Túlio, como estamos aí com os nossos amigos? Alguma novidade? Sim, bastante gente entrando. Tá aqui o irmão Mauro aqui já bombardeando de comentários e perguntas aqui. Um abraço, Mauro Alexandre. Um abraço para você que está sempre Mauro. Aqui com a gente também. A Ariana Lima Barbosa já compartilhou, já abriu uma sala de vídeo. Muito bom, obrigado, Ariana, também, que sempre está com a gente aí, ajudando, compartilhando, ajudando a classe bíblica, juntamente com a Jo também. Que bacana. Muito bem, está lá o Fernando Veríssimo de Souza também com a gente novamente. Nosso amigo. Seja bem-vindo. A Marília Cecília Molauletti está aqui com a gente, né? A Jo Campos, conforme você mandou um abraço para ela. Né? O Vivaldo da Silva Barbosa também, está dizendo um amém aqui. Então, muita gente entrando, muita gente participando com a gente da classe bíblica. Mande suas perguntas, ok? Mande aí suas perguntas, seus comentários, tá? Tá aqui, o Mauro comentou aqui, Túlio, ignoram porque não querem se livrar do sistema capitalista. Justamente, ignoram, inclusive, o sábado, porque o melhor dia de comércio é no sábado, né? As pessoas, às vezes, preferem o comércio do que louvar a Deus. Mas é uma aula também que tem que ser explicada em tudo isso, em uma aula inteira, que, aliás, há 2 aulas só para esse tema. E logo nós vamos estudar só sobre isso. Isso mesmo. Está aqui o Leonardo Galf, seja bem-vindo também, Leonardo, e tantos outros que estão aí. E aí, só para comentar, às vezes tem uma pessoa assistindo, seja agora na live, ou seja depois que tiver postado esse vídeo, e vai perguntar, poxa, mas e você falou das livrarias, das Bíblias, né? Como é que eu faço para comprar a Bíblia certa? Então, olha só, porque tem a Bíblia que ela não tem os livros apócrifos, que é a Bíblia dos nossos irmãozinhos católicos. Infelizmente foi colocado lá 7 livros apócrifos, né? Que a gente, o apócrifo que são livros que não entraram no cânon, então eles não são considerados verdadeiros, tá? Então são os apócrifos. E a Bíblia que não tem livros apócrifos, que só tem os livros verdadeiros, 66 livros 66. Que foram aprovados no cânon. Então, essa Bíblia, a que a gente aconselha a comprar uma aqui no Brasil, que é a tradução João Ferreira de Almeida, né? A marca pode ser qualquer uma, pode ser a King James, pode ser tantas outras aí, a Thompson, a Bíblia comum, que não tem nem nome, mas a tradução João Ferreira de Almeida, aqui para o Brasil, é a Bíblia que a gente indica. Muito, muito bom, professor. Existem algumas outras versões de Bíblia também, tem a Bíblia arqueológica, quem gosta de história ou de arqueologia, você pode adquirir essa Bíblia que juntamente ali com o estudo da palavra de Deus, vem comprovações arqueológicas das verdades que estão escritas na Bíblia.
Então, tem uma riqueza tremenda de versões bíblicas para nós podermos fazer uso. Então, vamos entrar propriamente dito no nosso estudo, após essas considerações iniciais. A pergunta número 1 fala assim: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Então, nós vamos aqui buscar em Êxodo, né, a confirmação de quem é o autor dos 10 mandamentos, da lei moral, e também quais são esses 10 mandamentos que já foram mencionados, inclusive, pelo professor Túlio. Em Êxodo 31, 18, nós temos: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Que coisa maravilhosa! Você consegue imaginar o próprio Deus pegando uma pedra de granito, uma pedra dura, e com seu próprio dedo escrevendo ali os 10 mandamentos? Tomo 1, tomo 2, tomo 1, as nossas ligações, os nossos respeitos para com Deus. Tomo 2, a nossa ligação, a nossa preocupação e o nosso respeito com o nosso ser humano. Nós sabemos que essa tábua da lei, ela está guardada dentro da Arca do Concerto, que nós estudamos lá atrás, quando estudamos o santuário, e esta arca, naquela época em que houve a destruição do Templo de Jerusalém pelos babilônicos, ela foi escondida, e ninguém sabe até hoje aonde está esta arca, e esta tábua dos mandamentos estão lá. Então, lá no Sinai, Moisés subiu no Monte Sinai, um monte que está na península do Sinai, numa cordilheira muito irregular de montanhas. Moisés subiu lá, e lá Deus então entregou para ele essas tábuas. Então, quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? O autor foi Moisés, que subiu lá no monte e escreveu? Foi Pedro, considerado por alguns como sendo uma das pessoas mais importantes do cristianismo? Foi Salomão ou foi Deus? Então, conforme está escrito na Bíblia, em Êxodo, foi Deus. Aí está confirmado que foi Deus. Vamos novamente, professor Túlio. Eu sei que é muito importante, se você tiver a sua Bíblia aí, abra em Gênesis capítulo 20. Desculpe, Êxodo capítulo 20, não Gênesis, Êxodo capítulo 20. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, tá certo? Para confirmar então quais são os 10 mandamentos. Então, no capítulo 3 diz, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, uma preocupação, nós temos somente um Deus. Nós só temos um Deus. E é o Deus a qual nós adoramos, o Deus que criou este mundo, o Deus que permitiu, através da sua inspiração, que homens escrevessem a Bíblia, e é o Deus que nos sustenta com a nossa vida. O versículo 4 traz o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, primeiro mandamento: não termos outros deuses, somente um Deus. Segundo mandamento: não devemos fazer nenhuma imagem de escultura. Nós devemos simplesmente orar e bendizer o nome de Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, às vezes, a gente fica nervoso e usa o nome de Deus em vão. Não devemos utilizar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é sagrado. Devemos utilizá-lo para adorá-lo e para pedir a Ele tudo que nós precisamos, tanto o reconhecimento dos nossos erros, quanto tudo aquilo que nós necessitamos. E o quarto mandamento, que nós vamos ler aqui agora, e que será estudo em próximas lições, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Que maravilha, não é? Se nós lembrarmos, lá nas primeiras lições nós estudamos sobre a criação. Se eu não me engano, na terceira lição. Ali ficou claro que Deus se dedicou fortemente para que nós pudéssemos ter toda a criação feita nos primeiros 6 dias, toda aquela estrutura de criação, atingindo o clímax com a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Mas no sétimo dia ele descansou. Professor Túlio, me ajude agora, nos ajude aqui, a todos que estamos estudando, a falar sobre os 6 próximos mandamentos, porque esses que eu acabei de ler, os 4 primeiros, eles falam sobre a nossa relação com Deus, não é? E agora vamos falar sobre a nossa relação com o próximo. Você nos ajuda, então, com esses 6 mandamentos? Até pelo nosso tempo, eu vou aqui reduzi-los, né? Falar deles e fazer um comentário deles. E antes até, ler um comentário muito importante do irmão Jaime aqui, olha só. Por favor. Sobre os mandamentos. Todas as leis naturais e universais existentes estão debaixo da lei moral dos 10 mandamentos e são aplicáveis a todas as áreas da nossa vida. Que maravilha, né? Muito bem, de que fato, maravilha. É que o nosso professor Jaime que mandou. E, inclusive, as leis, as nossas leis, tá? Para vocês entenderem aí o Brasil e principalmente os Estados Unidos, na hora de fazer a lei da Constituição, elas foram baseadas nas leis da Bíblia. Então, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de vários países no mundo são baseadas em cima das leis da Bíblia. Tá? E as leis que você pediu tá aqui, as próximas então, que são justamente com cuidado ao ser humano, com cuidado ao próximo, né? A de número 5, honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, olha só, honrar pai e mãe, né? Olha quão importante que é honrar o pai e a mãe, está na Bíblia, é um mandamento, tá? E honrar, a palavra já diz, honrar não é só obedecer, respeitar ou não maltratar, é honrar, é fazer eles serem dignos de honra, né? Obedecê-los, levar em conta o que eles falam, passar para frente o que foi ensinado, né? Honrar o pai e a mãe, a palavra honrar vai muito mais além, então vamos prestar atenção nisso. Professor Túlio, agora inclusive que as pessoas estão vivendo mais, né? Quantos idosos nós vemos aí que a família abandona, não tem um filho, não tem um neto, não tem um familiar que cuida daquele idoso que tanto necessita, que fez tanto por eles quando tinha uma vida útil, uma vida saudável, não é? Então, esse mandamento se refere a isso também, não é? Muito bem, então saiba que quem está fazendo isso, deixando o seu idoso, o seu pai e a sua mãe, a Deus dará, então está também pecando, está também indo contra as leis de Deus. Muito bem comentado, irmão. Não matarás. Essa daí, né, é uma lei que muita gente obedece justamente por causa da lei do seu país, né? Sim. Da lei porque senão vai preso, né? Mas é uma lei de Deus, né? Então não matarás, não adulterarás. Chegou a ser lei também. Era lei até 2002. Aqui. E aí não é mais a lei dos homens, mas é lei de Deus. Continua valendo. Não adulterarás. Então não furtarás também. Essa é a lei dos homens também, né? Vai preso se furtar, mas é uma lei de Deus já, né? Então também não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Essa aí, olha só. Então o falso testemunho, ele pode vir de várias formas, viu? Não é só a questão de, você vai lá no juiz e conta uma coisa lá para o juiz, uma mentira, que você viu, foi aquele cara que roubou ou não foi, inventando. Não é só por aí. O falso testemunho passa também pela fofoca, né? Passa pela mentira que se inventa, aquela mentirinha que pode prejudicar alguém. Pode destruir pessoas e famílias. Claro, pode destruir uma vida. O que é pior ainda, com a internet, com tanta propagação de informação,
Exatamente, uma informação errada pode custar a vida de uma pessoa. Pode custar, como já aconteceu, né? Não vem ao caso contar aqui, mas já aconteceu de falarem de pessoas, que uma pessoa fez alguma coisa. Teve uma mulher que foi linchada na Baixada por conta de que falaram que ela tinha feito bruxaria lá com uma criança, e não era verdade, nem era a mulher, e sacrificaram a mulher lá. Então, olha o perigo de um falso testemunho, né? Então, dirá falso testemunho, fofoca contra o teu próximo. E não cobiçarás, é o 10, né? Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, Deus já sabe, porque tudo começa ali pela cobiça, né? Então, dali vai muito mais adiante. Então, esse é um mandamento de Deus também que temos que obedecer. É verdade. Então, assim, nós completamos de forma nominal quais são os 10 mandamentos e vamos entender, então, a sequência de como Jesus lidava com essa questão da lei moral e, ao mesmo tempo, o que ele disse sobre a questão de que se os mandamentos estavam valendo ou não depois da passagem dele aqui pela terra. Vamos à pergunta número 2. Pergunta número 2 diz o seguinte: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Isso aí já foi falado aqui logo no início pelo professor Túlio, de uma forma muito, muito bacana. E agora nós vamos ver lá na Bíblia como está escrito, em Mateus 22, os versos 36 a 40. Então lá diz assim, Jesus estava ali, né, e ele foi indagado sobre a questão de qual era o grande mandamento da lei, né? Então o verso diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando fala aí de toda a lei e os profetas, é interessante que essa é uma referência ao Antigo Testamento. A lei seria o que nós entendemos de uma forma mais técnica no estudo, que seria a Torá. Seriam os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também chamado de Pentateuco. Ou, muito bem lembrado, professor, obrigado, também chamado de Pentateuco. Então, quando Jesus aqui fala, né, que, voltando um pouquinho aqui no texto, né, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, então nós estamos falando ali dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são a Torá, que também é encarada como lei, e também, ao mesmo tempo, os profetas, porque depois existem dezenas de profetas que escreveram ao longo de todo o Velho Testamento. Quando Jesus viveu, o Novo Testamento não existia, né? O Novo Testamento foi escrito após a passagem de Jesus aqui, né? Nós temos os evangelhos, né? Que o Novo Testamento é exatamente a partir de Jesus, a partir de Jesus, correto. Então Jesus se referia aos profetas e à lei. Então ele diz que a base toda dos mandamentos são duas. Amar a Deus e também amar ao próximo como a ti mesmo. Deus não pede para a gente amar o próximo mais do que a gente ama a nós mesmos, né? Ele diz para amar igual. E isso não é fácil. Nós sabemos que isso é um grande desafio para nós, né? Porque somos humanos, somos pecadores. Às vezes as pessoas fazem coisas que nos magoam e a gente às vezes tem vontade de odiar, de não gostar de uma pessoa. Mas cuidado, a Bíblia nos diz que nós devemos amar mesmo esse tipo de pessoas. Então, respondendo aqui a segunda questão, a primeira parte, amor a Deus, e a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas, conforme está escrito em São Mateus. Professor, algum acréscimo? Eu gostaria de andar um pouco mais para frente, tem inclusive bastante aluno participando, aqui os nossos amigos, mas vamos fazer a 3, a 4, pelo menos até a 5, certo, aí depois paramos para perguntas, tá bom, amigos? Vocês que estão perguntando aí, nós vamos ainda responder algumas perguntas que tem e falar alguns comentários bacanas que vocês fizeram aqui, daqui a algumas perguntas. Vamos andar um pouco para frente? Então vamos agora fazer a 3, 4 e 5, depois da 5 o professor Túlio entra aí com esses pontos.
Vamos lá, gente. A pergunta número 3 é importantíssima. É importantíssima. Ela diz assim: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Então, aqui nós temos textos no Novo Testamento que justamente confirma o período em que Jesus viveu aqui e as coisas que ele fez e que ele falou. Vamos lá. Depois nós vamos ter aqui um verdadeiro e falso para responder. Em Mateus 5, 17 e 18, nós lemos: não penseis, Jesus falando, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É interessante aqui, vejam só, quando a gente fala nem um i ou tio, foi a melhor forma que foi traduzido da Bíblia para o português. Esse i significa a menor letra do hebraico. Então, para mencionar que qualquer coisa, por menor que fosse, não foi alterada na lei, eles pegaram o menor símbolo da língua hebraica, que é esse i, para dizer que nem esse pequeno detalhe seria alterado. Então Jesus ele disse: não vim revogar a lei e os profetas. A lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde estão escritos prioritariamente os 10 mandamentos a primeira vez? Em Êxodo, na lei. Então ele não veio revogar a lei, né? Então, continuando aqui ainda em Mateus, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus, em outra circunstância, reforçando a questão da guarda dos mandamentos. Em São João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês notem que 3 passagens diferentes, em 3 circunstâncias diferentes, Jesus estava confirmando a lei, dizendo que ele obedecia à lei do seu Pai, a lei divina, a lei moral, a lei de Deus. Então, vamos aqui responder a terceira questão e depois o professor Túlio faz uma parte. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? O que vocês acham? Ele confirmou, ele alterou em parte ou ele aboliu? Sabemos que ele confirmou pelas passagens que lemos, ele não alterou, portanto é falso, né? E também não aboliu, também é falso. Professor Túlio, antes de irmos para a quarta pergunta, alguma parte? Não, tudo certo, podemos ir para a quarta Podemos pergunta. Eu seguir. tenho um comentário bacana aqui para fazer, Opa, referente aos textos fora de contexto, né, que as pessoas mandam. Ok. Nós vamos falar a quarta, e aí eu quero falar um texto fora de contexto que outras igrejas usam muito para querer dizer que a lei foi abolida também, mas aí a gente prova que não, que esse texto está realmente fora do contexto. Vamos lá. Tá ótimo, isso vai encaixar direitinho sobre essa quarta pergunta, que diz assim: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Então, Deus permite mudança ou palavra nos seus mandamentos? Vamos ver um texto em Malaquias, que é no Velho Testamento, e depois um texto em Apocalipse do Novo Testamento. Malaquias diz assim: porque eu, o Senhor, Deus, né, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus fosse leviano, fosse um Deus mutável, a todo instante mudando de opinião, como até algumas pessoas, alguns políticos que a gente tem por aí, que de manhã fala uma coisa, de tarde fala outra, a raça humana nem existiria, porque se Deus tira o oxigênio que ele colocou aqui no mundo, nenhum de nós sobrevive. Então, está claro em Malaquias, Deus não muda. Em Apocalipse 22, 18 e 19, isso aqui são os últimos versos da Bíblia. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo nas palavras de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa,
e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, o que está na Bíblia não deve ser nem tirado, nem acrescentado e nem alterado. Não sou eu que estou dizendo, não é o professor Túlio. Quem está dizendo isso são as palavras sagradas da Bíblia de Deus. Então, acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Não. Deus não permite. Deus é grandioso. Ele é sábio. Ele sabe o que faz. Quando ele faz tão bem feito que ele não precisa alterar nada. Professor Túlio. Muito bem. E a próxima aqui, né, que é o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus, né? Que aí pergunta, né? Então, anulamos a lei pela fé, né? Porque alguns dizem que depois que Jesus chegou, basta crer em Jesus, que não precisa mais guardar os mandamentos, né? Que Deus é amor, que então não precisa mais. Mas vamos lá, aí tem gente que, como a gente fala aqui, né? Que tudo que a gente busca é na Bíblia, né? Que não somos nós que inventamos, nem nós que respondemos. E aí tem gente que vai na Bíblia. Vai na Bíblia e encontra lá. Não, mas Jesus disse que a lei é maldição. Mas como assim? A Bíblia diz que a lei é maldição. Se é maldição, por isso que Jesus deixou. Olha só, aí tá lá em Gálatas 3,13. O cara prova para nós, hein? Ele prova o que ele falou. Tá lá em Gálatas 3,13, tá assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aí o cara fala assim, tá vendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei é maldição, não precisamos mais seguir a lei. Tudo isso para não ter que seguir os 10 mandamentos, né? Então, mas isso é um texto fora de contexto. Então, vamos colocar ele no contexto. O que quis dizer esse texto aqui? De fato, a lei seria maldita mesmo. Ela é, caso tivéssemos que cumpri-la sozinhos. Se para nós sermos salvos, tivéssemos que cumprir toda a lei à risca e sem errar, estaríamos todos mortos. Ninguém escaparia. Só Jesus conseguiu vir aqui sem pecar, sem transgredir os mandamentos. Então, aí é que está o que está dizendo aí. Jesus veio, sim, para nos salvar, para nos justificar, para nos resgatar de cumprir toda a lei. Porque nós vamos cumprir toda a lei, sim, vamos tentar, vamos seguir. Mas caso tropeçarmos em um, temos Jesus para nos justificar, para nos resgatar e falar de novo, como ele falou para Maria, vá e não peques mais. E como é que a gente vai saber se a gente pecou ou não? Se tiver uma lei mostrando quais são os pecados. Tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência. Então, tem que existir a lei para sabermos a lei como se fosse um espelho. Então, ela é um espelho onde nós vamos lá e vemos onde está sujo. E aí nós temos Jesus para limpar. E depois que Jesus, que é a água que nos limpa, a água da vida, aí sim podemos ver lá na lei, ver no espelho que estamos corretos. Aí com Jesus conseguimos seguir os mandamentos. Inclusive, não só, Jesus está aí não só para nos justificar dos nossos erros quando nós erramos, mas ele está também para nos ajudar a cumprir os acertos. Sem Porque dúvida. tem muitas coisas da lei ali, fato e fácil de ver. Pega uma pessoa que segue Jesus e pega uma pessoa que está na balada neste momento. Infelizmente, quem está na balada não está com Jesus. E pega e pergunta para os dois. Ah, olha só, você sairia com aquela mulher bonita ali, mesmo sabendo que ela tem um namorado, ou que seja até um marido? O que o cristão vai falar? Não. Não, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Agora pergunta para esse mesmo da balada. Pergunta se ele não está na balada olhando a mulher do outro. Eu diria sim, né, professor? Entendeu? Então, infelizmente, desculpa meus amigos de balada, que eu conheço um monte de gente, quem sabe uma hora a gente tem tempo aí de conversar mais sobre Jesus e tal, mas eu já saí. Eu sei porque eu pensava assim também, entendeu? Aliás, eu cobiçava a mulher do próximo antes de ser cristão, entendeu? Então tinha tudo isso. Foi transformado, né? Transformado, é claro. Então hoje eu não tenho vergonha de falar do meu passado, porque o meu passado passou. E Deus esqueceu.
Exatamente. Não é? Hoje eu sou uma outra pessoa. Inclusive, quem estiver me ouvindo, porque o vídeo é público, né? Claro. Quem me conheceu do passado e está vendo eu pela primeira vez aqui falando de Jesus, saiba que aquela pessoa lá morreu. Morreu nas águas. Nasceu outra, viu? Então, se você tinha algum rancor de algum jeito que eu era, esquece. Agora eu sou Tulinho Paz e Amor. Sou outra pessoa. De fato, a gente é transformado, graças a Deus. E é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Então, tem que seguir a lei sim. Temos Jesus para nos mudar, para conseguir seguir a lei. Perfeito, muito bom. Professor Túlio, essa passagem que você leu inicialmente é de Gálatas, não é? Isso, está em Gálatas 3,13. Perfeito. Quem escreveu Gálatas? O apóstolo Paulo. Então, agora, na pergunta número 5, nós temos também 2 textos que foi o apóstolo Paulo que escreveu, que nos ajuda a entendermos essa questão de que a lei é pesada, que a lei é uma coisa que a gente não deve seguir e assim por diante. Então vamos lá. Em Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então o que acontece é o seguinte, nós já estudamos isso em algumas lições atrás. Através da justificação pela fé, nós temos a oportunidade de termos acesso à graça de Deus, à salvação, o dom gratuito de Deus para a vida eterna, que não custa nada para nós, basta nós aceitarmos. Quando nós participamos desse processo e dizemos, nós queremos a salvação, nós queremos a graça que Deus nos dá, automaticamente o cumprimento da lei, ele vai acontecer em nossa vida e não será uma coisa pesarosa. Nós vamos amar a Deus e vamos amar ao próximo de forma livre, de forma sem nenhuma pressão. E complementando ainda em Romanos 7,12, nós temos, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, tudo que está escrito na lei de Deus é santo, é justo e é bom. E nós vamos passar a guardá-la, porque nós entendemos que através da justificação pela fé, nós temos acesso à graça divina e à salvação para a vida eterna. Então a resposta fica assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Professor Túlio. Muito bem, muito bem. Olha só, temos um montão aqui de perguntas, comentários. Vamos aqui mandar uns abraços também, né? Então temos lá aqui o Mauro. Mauro, tem tantas aqui que eu preciso escolher uma aqui para falar de você, tá bom? Das suas perguntas aqui, seus comentários. Olha só, também o Reginaldo Luca Fernandes está com a gente aqui, tá? Aqui o Leonardo Galf falou que é um detalhe importante. A senhora White utilizava a versão King James, na hora que eu falei das Bíblias, né? Ok, a Andressa Valentim está conosco aqui também. Seja muito bem-vinda, Andressa. Que bom que você está aqui estudando conosco. Everton Costa, olha só. Meu amigo Everton Costa, ele é dono de uma consultoria financeira. Olha. Consultoria Everton Costa. Um abraço, Everton. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom, Everton. Aqui estudando a lição da classe bíblica. Muito bem. Olha só. Aqui também está Adalto. Eu falei da balada, tá vendo? Adalto DJ. Então, Adalto, aqui hoje eu penso diferente, né? Conforme eu falei, eu era da balada, hoje você já me conhece, sou uma outra pessoa. Infelizmente, na hora que a gente está na balada, eu tinha um amigo que eu falava para ele assim, aí ele olhava para outras mulheres, aí eu falava para ele assim, mas ela é casada. Ele falava assim, mas eu não sou ciumento. É brincadeira, então não temos mais esse tipo de pensamento. Quando você está com Cristo, você é outra pessoa. Mas que bom que o Adalto também, eu conheço o ser humano que ele é, coração bom, e por isso que está assistindo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Adalto, que bom que você está aqui com a gente também. Aqui, o irmão Mauro falou assim, ó, que se você cumprir o primeiro mandamento, você constantemente vai cumprir os outros, porque quem ama não trai e obedece. Então, quem ama a Deus vai embora, né? Com todo o restante. Miguel está assistindo, Miguel Pinto, acho que é o irmão do Raimundo. Um abraço aí, Miguel, também. Sérgio Araújo Mendes está com a gente também aqui. O Sérgio, uma grande bênção esse tema. Muito bem. Olha só, temos mais comentários aqui. Ok. Muito bem, vamos ler aqui. Um abraço também para
Yolanda Juari, parabéns, lindas palavras. Obrigado, Yolanda, obrigado, nós agradecemos aqui. Muita gente mesmo. Marina Margarete Rodrigues Toscano está aqui com a gente também. Sérgio Araújo, grande Túlio, evangelista forte. Obrigado, Sérgio. Sérgio Araújo Mendes, um grande abraço aí. Muito obrigado aí pelas palavras, viu? E aqui, ó, o Fernando Veríssimo comentou. Sensacional. Estou muito feliz por ver mais essa aula e não tinha conhecimento nesse sentido. Feliz é aquele que conhece a palavra de Deus. Amor para o mundo melhor. Muito bem, bonitas palavras também, Fernando Veríssimo. Que bom pela sua colaboração aqui na nossa classe bíblica. O Fernando Veríssimo é um amigo, é um colega de trabalho nosso. Ele é uma pessoa sensacional, muito ligado na família dele, ajuda todo mundo, e ele está tendo a oportunidade de estudar conosco esses assuntos. Tenho certeza que o coração do Fernando, por ser uma pessoa maravilhosa, está sendo contaminado aí com a palavra de Deus. Deus te abençoe, Fernando, e todos da sua família. Vamos lá, vamos seguir aqui que o tempo vai passando e a gente precisa concluir no horário, né? Então, a pergunta número 6 diz o seguinte: o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Bom, imagine, né? A Bíblia foi escrita, boa parte dela antes do nascimento de Jesus, depois uma parte até os primeiros 200 anos aí depois que Jesus esteve aqui, né? E aí, o que a Bíblia já previa que iria acontecer com a questão da lei de Deus? Então vamos lá, em Daniel, capítulo 8, Daniel é um livro profético, né, que tem muitas profecias incluídas ali, e a grande maioria dessas profecias já foram, inclusive, cumpridas. E vocês já estudaram, há 2 lições atrás, com o professor Jaime e o professor Túlio, sobre as 2.300 tardes e manhãs, né? Aquele período profético narrado no livro de Daniel. Então aqui diz assim, Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e o que fez prosperar. Então, tudo que é verdade, tudo que está ligado na Bíblia foi colocado por terra. Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é justamente a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, segundo a Bíblia, o que aconteceria, né, com a lei de Deus no futuro? A verdade de Deus seria jogada por terra. Isso é verdadeiro, né? Procurariam mudar os tempos e a lei. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei, como eu disse, verdadeiro. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos, falso. De forma alguma, Deus autorizaria a mudança dos seus dogmas, dos seus ensinamentos, dos seus escritos, dos seus princípios bíblicos, ou inspirados ou ditados diretamente por ele, não é? Então, sabemos que isso iria acontecer, está acontecendo, e nós já mencionamos no início desse estudo que realmente existem pessoas que ao longo desses últimos 2.000 anos vêm trabalhando na mudança das coisas divinas. A pergunta número 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Lá em Romanos 1:25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Então, notem que, aqui nós estamos vendo algumas coisas muito graves, né? Mudar a verdade de Deus, adorar alguém no lugar de Deus, o Criador, como está no primeiro mandamento, somente a Deus nós devemos adorar. Então, na resposta da pergunta número 7, nós temos marcar com verdadeiro ou falso. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Falso. Eles não seguiram a verdade. Eles amaram a verdade? Falso.
Eles amaram, sim, a mentira, a falsidade. Eles mudaram a verdade em mentira? Verdadeiro. Realmente eles mudaram muitas coisas da Bíblia, das verdades e dos ensinamentos de Deus. Sim, só para rapidamente, até porque nós temos poucos minutos para finalizar, tá? E no finalzinho faremos mais alguns comentários com vocês aí que estão estudando. Mas aqui, quando se fala em verdades, aqui traduzindo para nós, né, o que se mudaram, é que nosso país é um país aí que foi catequizado, né? É um país, praticamente, a grande maioria do nosso país é católico, né? É um país católico, sim, praticamente. Agora, um dos maiores do mundo, por sinal. Isso. E aí, agora que está crescendo muito aí os evangélicos, então, os protestantes, né? Mas, então, essa mudança que acontece, que na verdade está lá na Bíblia, ninguém vai a Deus senão por mim, né? Que esse por mim é Jesus Cristo. E as pessoas estão indo a Deus através dos santos, né? Tentando ir. Então, esse ensinamento aí dos santos, que eu também aprendi quando eu era pequeno, nessa tradição, isso não está na Bíblia, né? Então, pelo contrário, até está nos mandamentos para não fazer, né? Não ter outros deuses diante de mim, não fará imagens de escultura, né? Então, não estamos falando dos irmãozinhos católicos, que são irmãos como todos nós, são filhos de Deus também, têm fé, mas eles não sabem toda a verdade. Tanto é que a própria Igreja Católica tem toda uma história, né, de opressão, tudo isso lá desde o passado. E não estamos falando dos irmãos católicos, nem sequer dos padres. Mas, infelizmente, também, quando se trata de adorar uma pessoa que não é Deus, está falando, sim, de um ser humano que é adorado aqui na Terra, né? E ao invés de ser, a gente pode ir direto ao Pai, tá? Pode ir direto a Deus. Você não, a lei liberta, na verdade, né? A verdade vos libertará. E por isso é importante você seguir a Bíblia e aprender. Por exemplo, pessoas ficam preocupadas em se confessar para o padre. Você não precisa se confessar para um ser humano, nem para o padre, nem para o seu amigo, nem para o outro, nem para o pastor. Você tem que se confessar diretamente com Deus. É você e Deus, em nome de Jesus, tá? Através de Jesus, que é o que vai chegar em Deus lá e falar: tá vendo, esse seu filho aí está se confessando, está arrependido do que fez, perdoa ele, porque eu morri por ele. E Deus ainda mostra aqui o buraco do prego. Jesus mostra para Deus o buraco do prego dele, que ele morreu por você, para que Deus perdoe esse seu pecado que você está confessando diretamente a Deus. Você não precisa de um outro homem que é pecador igual você para poder perdoar seus pecados, mandar você rezar 10 Ave Maria, 30 Pai Nosso e não sei quantos mais, que vai resolver seu problema. Não. O seu arrependimento, a sua confissão e a sua fé é que vai tirar esse pecado de você. Entendeu? Basta isso, só ir direto a Deus. Professor Túlio, nós estamos usando esse guia aqui, né, ouvindo a voz de Deus, né? Vocês devem ter, os nossos alunos têm. Se você quer esse estudo, esse material e não tem, é só escrever aí que a nossa secretária Jo vai providenciar para que isso chegue até você, né? Na página 111 e 112, tem um material aqui muito riquíssimo e muito importante, que fala assim, é o apêndice 3, mudanças ocorridas na história durante o período de 1650 anos. Então aqui tem pelo menos 33 fatos de ações que os homens tomaram ao longo da história para mudar as verdades bíblicas. Eu vou tomar a liberdade, claro, nós não temos tempo aqui de ler todas, mas eu vou ler aqui umas 2 ou 3. Por exemplo, no item 4 fala assim: o primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino em 7 de março de 321. Então, em 7 de março de 321, já há 1.700 anos atrás, Constantino, o imperador romano, mudou a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, para o domingo, né? Coisas que nós temos aqui, né? Autorizado, por exemplo, em 786, autorizado o culto à cruz, imagens e relíquias. Quer dizer, são todas coisas que vão contrárias às leis, a lei divina de Deus, a lei moral com seus 10 mandamentos. Então, depois vocês que têm o material, se não tiverem reforço, peçam para a Jo. É só colocar aí que ela vai providenciar isso para vocês, vai entrar em contato, de coisas que o ser humano veio mudando ao longo da história.
Ok, vamos em frente então. Nós estamos com o tempo bem apertado. Vamos lá. Vamos matar primeiro agora as perguntas todas. Isso, vamos assim fazer a 8. Os comentários finais. Isso, 8 a 9 vamos a 8 a 9 e fazemos os comentários finais. Obrigado, professor. 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Vamos lá ver em Mateus 7, 6 a 9 e 13. Diz assim: respondeu-lhe, bem, profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria traição. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Eu posso citar um exemplo. No mundo árabe, por exemplo, lá o homem, desde que ele tenha condição financeira, ele pode ter até 4 mulheres, desde que ele dê condição igual para as 4 mulheres e para os filhos, né? Isso vai contra o mandamento, né, de Deus. Mas como diz a Bíblia, é uma tradição de um povo que leva em consideração a possibilidade da poligamia, que é uma coisa contrária a Deus. Inclusive, eles não fazem isso por conta de desobedecer os mandamentos de Deus. Eles fazem isso por conta de falta de conhecimento dos mandamentos de Deus. Que tem alguns lugares no mundo que ainda não chegou com força a palavra de Deus, o cristianismo, né? Então esses lugares eles seguem o islamismo. E aí é uma outra doutrina, porém Deus disse que sua palavra chegará a todo o mundo, né? E a todo mundo será pregado o evangelho. E aí quando todo mundo tiver conhecimento, aí Jesus voltará. Bem lembrado. Então, respondendo à pergunta número 8, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Seguem as tradições próprias de cada região, de cada religião, de cada povoado, e não seguem a Bíblia e nem seguem os mandamentos de Deus. Eles seguem ali os mandamentos de homens, né? Exatamente. Como tá ali. Os mandamentos de homens. Muito bem lembrado. Então, a última pergunta de hoje, o que é mais importante para Deus? Nós vamos ver isso escrito na Bíblia, no livro de Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E também em Tito, capítulo 1, verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, respondendo à pergunta número 9, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. Que coisa maravilhosa, queridos. Se nós seguirmos a lei de Deus e não as tradições dos homens, nós vamos evitar dor e sofrimento para nós. Agora e na hora que Jesus voltar, porque nós vamos ter a oportunidade de sermos salvos. Muito bem, irmão. Então você pode deixar ali na ponta da agulha já para a gente o compromisso de fé, para podermos finalizar. Antes, então, vamos dar um alô, um tchau aqui para o pessoal, né? E que nos acompanhou até agora, muito bem. Está aqui com a gente também o pastor Everaldo Carlos. Boa tarde, pastor. Muito bem, ele botou aqui, Deus abençoe a todos que estão assistindo também. Nosso pastor está aí, Sandro Luciano. Sandro está aqui com a gente também. Está aqui também o Francisco de Assis, né? A irmã Ivete Howard, desejando um bom sábado a todos. Está aqui muita gente fazendo comentários. Aqui o irmão Jaime lembrou, o professor Jaime, que teremos um estudo que falará somente sobre as mudanças na lei de Deus, em breve. Muito bem. Aí aqui também, a Sandra Regina está com a gente. Aqui, seguir a verdade, pois a verdade nos libertará e nos salva. Muito bem. Muita gente fazendo vários comentários aqui. E o irmão Jaime também, o professor Jaime, ajudando a explicar aqui as coisas da classe por escrito. Muito bem, para quem está perguntando. Que ótimo.
a nossa próxima aula. Quer mostrar, então, vocês conseguiram a capa aí do Ouvindo a Voz de Deus? Sim. Quer mostrar para o pessoal? Ah, tá. Então, para quem não conhece, então, tá aqui conforme o irmão mostrou. Na próxima nós vamos apresentar um pouco mais. Então, quem quiser esta lição para acompanhar conosco a partir da próxima aula, é só pedir, ok? A irmã Jô vai providenciar que chegue até você. E então, agora, perfeito. Irmão, você pode fazer vamos então encerrar o compromisso de fé e depois a oração final também. Perfeito, perfeito, professor. Vamos fazer o seguinte, você pode escrever aí, eu creio, onde você está, você pode levantar sua mão e dizer eu creio, a cada uma dos três compromissos de fé, ou pode também se manifestar aí. Se quiser, até aqui eu creio, isso. Ou eu rejeito, ou eu desejo. Exatamente. São três ali, né? São três aqui dos compromissos. Então vamos lá, o primeiro diz assim: creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Eu creio. Amém. Rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade? Rejeitamos. Desejamos seguir todos os mandamentos de Deus? Desejamos. Que maravilha, queridos, que Deus esteja com vocês nesta semana que se inicia. Que Deus cuide de cada um de vocês, proteja de todos os males, desta doença terrível, dos homens maus, e que vocês tenham cada vez mais Cristo no seu coração. Que nós possamos todos estarmos um dia prontos para irmos para as mansões celestiais. Vamos orar. Querido Santo e amorável Deus, somos gratos a Ti porque temos a Sua lei. A Sua lei é perfeita, a Sua lei é imutável. Sabemos que tudo que consta nela é o que nós devemos fazer para seguir os seus ensinamentos na busca em direção aos céus. Permita, Senhor, que tenhamos forças para resistirmos ao pecado, às tentações, e que nós possamos cada dia estar nos aprimorando mais junto de Ti, que é o único porto seguro que temos neste mundo. Perdoe nossos erros, nossas faltas e salva-nos para o Teu reino, que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.